No tema de hoje a gente vai falar sobre bebês intolerantes à lactose. Então, vocês conhecem alguém que tem um bebê com intolerância à lactose ou com suspeita? Vocês sabem quais são os sintomas? Nesse vídeo vocês vão saber tudo sobre isso e muito mais. E para quem é novo aqui, meu nome é Ariane Emerick, eu sou nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e pós-graduanda em MBA em Gestão e Saúde. E a gente está com esse projeto maravilhoso para falar sobre intolerância à lactose, como melhorar os sintomas, como fazer as substituições e muito mais. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu já vou falar para você compartilhar. Se você conhece alguém que tem um bebê com sintomas de intolerância à lactose ou com alguma suspeita, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para essa pessoa. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui, que a gente consegue crescer ainda mais com o nosso canal. A intolerância à lactose é uma condição onde o bebê não produz praticamente nada ou nada de lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é o carboidrato presente no leite, então o açúcar presente no leite. E por que essa preocupação tão grande, né? Porque se a gente for ver, o leite materno é a principal fonte de energia e o melhor alimento para o nosso bebê. Então, quando ele é intolerante à lactose, o que a gente tem que fazer? E mais, essa intolerância à lactose normalmente gera sintomas como distensão abdominal, cólica, diarreia, constipação, e a gente precisa saber diferenciar, porque como eu vou falar para vocês, é comum alguns bebês terem esses sintomas mesmo. Então, entrando nessa linha, né, o que a gente precisa ter em mente? Que os bebês, quando eles nascem, eles não têm todos os sistemas desenvolvidos 100%. Inclusive, o sistema digestório, aí focando na parte do intestino, é um dos que quando ele nasce, ele precisa ir maturando ao longo do tempo. E por isso é comum os bebês terem cólica, né, durante aí o período dos primeiros meses. Isso não significa que o seu bebê é intolerante à lactose só porque ele tem algum tipo de cólica, combinado? E o que muitas mães confundem é exatamente pela intolerância à lactose ter sintomas parecidos aí com esses desconfortos que acontecem pela maturação dos nossos sistemas quando a gente é bebê, tá? Então, antes de você sair fazendo o diagnóstico, antes de tudo, comenta aqui se você já chegou a cogitar que o seu bebê poderia ter intolerância à lactose e se ele realmente tem ou você descobriu que ele não tem intolerância à lactose. Além disso, muito importante, não saiam fazendo diagnóstico por conta própria. Procurem um médico e ele sim vai fazer esse diagnóstico com os exames necessários e a orientação necessária para vocês. Para que seja confirmado o diagnóstico da intolerância à lactose, normalmente o médico vai solicitar alguns exames. Então, o que é mais solicitado é o teste de acidez nas fezes, que vai medir o pH dessas fezes, o quão ácida ela está. E normalmente, quando você tem uma intolerância à lactose, ela vai ficar mais ácida porque você não está digerindo esse carboidrato presente no leite. Existe também um exame de sequenciamento genético, tá? Que ele vai identificar se você consegue produzir essa enzima lactase ou não. Só que é um exame muito caro e por isso ele nem é solicitado com frequência, tá bom? A gente pode identificar basicamente 3 tipos de intolerância à lactose. A primeira que a gente pode citar é a intolerância à lactose congênita, que normalmente vai surgir logo nos primeiros dias de vida, onde você vai ter praticamente a ausência da produção da lactase, dessa enzima que digere a lactose, tá? Então ela é bem rara, mas normalmente se manifesta logo nos primeiros dias aí de vida. A gente tem a intolerância à lactose primária, que normalmente ela vai ocorrer aí ao longo da vida. Ela pode começar a se manifestar logo depois aí dos 3 anos de idade, tá? Antes disso é muito difícil. Então, depois dos 3 anos de idade, você pode começar a apresentar essa intolerância à lactose primária. Já a intolerância à lactose secundária, ela é secundária a outra doença. Então, ela pode vir decorrente de uma doença de Crohn, ela pode vir decorrente de uma alergia à proteína do leite de vaca, e daí você acaba desenvolvendo a intolerância à lactose, de uma doença celíaca também, tá? Ou ela pode ser mais transitória. Então, tô com episódio de diarreia e por isso nesse momento eu não estou tolerando bem a lactose. E se de fato o bebê for diagnosticado como intolerante à lactose, calma, não se preocupem, normalmente não vai ser desaconselhado o aleitamento materno, tá? Mas isso vai depender muito de qual tipo de intolerância à lactose este bebê tem e vai depender muito também do seu médico. Então, antes, consulte o seu médico, faça os exames e aí o pediatra vai te falar se você vai continuar o aleitamento materno ou não, combinado? Principalmente porque essa intolerância à lactose normalmente vai ocorrer aí após os 3 anos. Então, como eu disse, né, a intolerância à lactose primária, ela ocorre normalmente depois dos 3 anos de idade. Então, nessa fase, antes dos 3 anos, a gente já fez o aleitamento materno. E aí você tá com a introdução alimentar, né? Já tá com os alimentos. Então, o que a gente vai fazer? Adequar essa alimentação sem o consumo de leite e derivado.
apenas isso, mas dá tranquilamente. Então, se a sua preocupação, por exemplo, é com cálcio, a gente já fez um vídeo super completo falando que você não precisa consumir necessariamente o leite para você ter boas fontes de cálcio. No caso da intolerância à lactose secundária, então como a gente falou que ela pode ser secundária a alguma outra doença, né? Na melhora dessa doença, ou como ela pode ser temporária, na melhora de tudo isso que está acontecendo, normalmente o bebê vai voltar a tolerar a lactose, tá? Então é comum que ele seja intolerante aí por um período, depois ele volte a tolerar. Então precisa de um tratamento adequado nesse período e aí, por exemplo, ele poderia voltar a ser amamentado também. Já na intolerância à lactose congênita, que a gente já não tem aí a produção da lactase já desde o início, normalmente esse bebê vai parar de receber o aleitamento materno. Mas calma, mães, não se preocupem. O seu bebê não vai deixar de crescer firme, forte, saudável, tá bom? Porque no mercado existem diversas fórmulas infantis sem a adição da lactose. Então, pensando exatamente nesse público que tem essa intolerância, e aí tem todas as vitaminas necessárias, tá? Então vai dar tudo certo. Então você tem fórmulas infantis sem lactose, tem a base de soja, tem a base de outras coisas, tá? Então, o ideal, consulte o médico que daí ele vai orientar, tá? Sempre procurar uma fórmula que não tem tanto açúcar, corantes, aditivos, tá? Então, assim, o mais natural possível, você tem fórmulas ótimas hoje em dia no mercado. Então, reforçando aqui, se o seu bebê é intolerante à lactose, significa que ele não vai ser saudável? Não se preocupem com isso, porque como a gente disse, ele pode passar por essa fase do aleitamento materno e caso ele não possa e seja contraindicado essa parte, não se preocupe também, a gente tem diversas fórmulas que vão deixar o seu bebê saudável, vai fazer com que ele cresça normalmente e não vai ter nada de diferente, tá bom? Então não se preocupem, que eu sei que é uma preocupação de muitas mães, né? Então, podem ficar relaxadas quanto a isso. A Nutri já tá falando, procurem sempre o pediatra que vai orientar ainda melhor de acordo com o caso do seu bebê. E aí, o que vocês acharam? Gostaram das informações? Então vocês viram que tem diferentes tipos de intolerância à lactose e que tem alguns que sim, o seu bebê vai poder passar pelo aleitamento materno e que caso ele tenha um tipo que ele não vai poder receber aí o leite materno, não se preocupem porque a gente tem diversas fórmulas aí pensando nesses casos que são muito boas, tá? Então o seu pediatra vai te ajudar a escolher a melhor, tá? De repente você tá passando com o pediatra e junto com o nutricionista infantil, aí melhor ainda, tá? O melhor dos cenários. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que tá enfrentando a isso, manda esse vídeo, eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar mais tranquila depois de ver isso. Não esquece de deixar um comentário aqui se você conhece alguém ou se você já passou por isso. E claro, não esquece de deixar o seu like. E na próxima segunda-feira, às 18 horas, a gente tem um vídeo novo aqui nesse canal.